Crise hídrica, comunidades carentes, necessitando de água, rios contaminados, rios poluídos com compostos químicos que causam doenças em populações, secas tremendas, alto gasto de água sem necessidade. Será que sempre será necessário se chegar a uma crise para nos impulsionar às mudanças? Bem, o documentário de hoje se chama O Belo Mundo Azul. E a gente pode ver que de azul não tem nada, tá mais para cinza. Mas eu, Júlia, Bianca, Iana e Vitor vamos mostrar para vocês o que esse documentário nos trouxe para tornar o mundo mais azul. E você vai ver que no final você também vai poder fazer parte do processo. Vamos tornar o mundo mais azul? Bem, o documentário nos traz diversos projetos e iniciativas que tornam o mundo mais azul. Todos eles apresentam como fio condutor a biomimética. E você sabe o que é biomimética? Sim ou não, eu te explico do mesmo jeito. Na natureza, quando temos um problema ocorrendo, ela se inspira no próprio problema para trazer a solução. Bonito, né? Resiliência. A biomimética nos mostra que a natureza tem uma forma criativa e bem estratégica de nos trazer soluções para manter o equilíbrio. E foi assim que diversos cientistas conseguiram contornar diversos problemas relacionados à água, ou seja, se inspirando na própria natureza. A água é o recurso mais precioso que temos. Blue Box Sanitation. A empresa queniana implanta vasos sanitários nas residências e depois coleta o material fecal e os higieniza. Passa por um processo que em seguida é utilizado como carvão, que queima por mais tempo e poupa árvores. Esse tipo de iniciativa evita a necessidade de uso comunitário de banheiros públicos, sujos e com possibilidade de transmitir doenças. Bem, esse é o projeto Algás. Ele foi iniciado em 2010 por uma das maiores empresas de água da Europa, a Aqualia. Ele tem como intuito principal a produção de combustível a partir de algas, mostrando ser viável uma produção sustentável e em larga escala de biocombustíveis, a partir do cultivo de fazendas de algas. Essas grandes pistas mostradas no slide se encontram na Espanha. Elas são grandes áreas de cultivo de algas mostradas no documentário, tendo mais de 2 hectares. Bom, nesse esquema é mostrado o complexo funcionamento, o passo a passo para quem se interessa. Resumidamente, a água do esgoto das cidades, que são cheias de nutrientes, são usadas para alimentar as algas, que ficam expostas também ao sol. As algas crescem lá por 3 dias. E após isso, com flutuação, que é um processo usado para separar a alga das águas, elas são levadas para um digestor, que é uma grande máquina, onde são convertidas em biogás ou biometano. Depois de purificado, o gás pode ser utilizado nos nossos carros e veículos. Enquanto uns projetos focam em alimentar as algas com os nutrientes dos dejetos, em Chicago, nos Estados Unidos, onde se encontra a maior unidade de tratamento de água do mundo, uma revolução está sendo feita. A empresa recebe bilhões de litros de água residual de 3 milhões de habitantes diariamente, o equivalente a encher uma piscina olímpica em 12 minutos. Esta água é rica em fósforo, um poluente que deve ser removido, pois estimula o crescimento de algas e outras plantas aquáticas, e estas, em grande quantidade, acabam por entupir os canos. Isso se dá pois ele é um elemento químico essencial para a vida, um componente do DNA de todo ser vivo e um recurso mineral não renovável, que, segundo os cientistas, pode se tornar finito até 2035. O papel da empresa é extraí-lo destas águas através de processos químicos com cloreto de magnésio e torná-lo puro, como um fertilizante agrícola de liberação lenta, transformando o resíduo em recursos lucrativos. Observa-se que há 2 vezes mais energia na água do esgoto do que se precisa para tratá-la. E ela está ali de graça. Então, por que gastar energia para destruir justo a energia que está lá contida? Com iniciativas como esta, o mundo já está se tornando mais azul, mas ainda falta muito mais. Transformar resíduos em recursos lucrativos é uma realidade. Precisamos, então, repensar o conceito de resíduos,
pois o lixo de um pode ser o tesouro do outro. Proteína aquaporina. Em Copenhague, na Dinamarca, os pesquisadores descobriram uma proteína do corpo humano que pode ser acelerada e adaptada, transformando-a em uma membrana capaz de purificar a água. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e estudos, porém tem mostrado resultado muito eficiente e gerado de fato água potável. Atualmente, podemos observar que se há de grande custo a extração de água doce nos oceanos. Precisa-se de muita energia para tirar o sal das águas. No documentário é evidenciado que precisamos investir e desenvolver tecnologias que nos auxiliem nesse processo, reduzindo assim os gastos. E dessa forma, com algumas iniciativas a mais, estamos tornando o mundo cada vez mais azul. Waterwork. Antes do projeto, as pessoas gastavam em torno de $60 para apenas ter a autorização de utilizar água potável de bicas próximas da sua casa. Depois do projeto, elas conseguem utilizar água em bicas no seu próprio quintal. Foram mais de 3 milhões de empréstimos. Algumas soluções não demandam um alto investimento. Pelo contrário, podem até mesmo ajudar as nações economicamente. Bom, outra solução apresentada no documentário com relação ao abastecimento de água é a The Water Box. Foi desenvolvida pelo Jaden e pelo Drew, que são esses homens aqui ao lado. E, basicamente, ela surgiu em 2019 para atender a comunidade de Flint, Michigan, nos Estados Unidos. Flint vem sofrendo desde 2014 com uma contaminação por chumbo da água. E, desde então, a cidade passou a receber doações de garrafas engradadas de água para poderem realizar suas atividades, desde ingestão, higiene pessoal, preparo de alimentos. Então, Jaden e Drew, vendo essa situação, resolveram implementar um filtro, que é a The Water Box, ou caixa d'água, que é móvel, e esse filtro é composto por 4 estágios de filtração e que consegue filtrar até 38 litros de água por minuto, sendo assim uma solução mais imediata e mais eficaz, além de diminuir também o consumo de plástico excessivo. Outra solução também apresentada no documentário é a da Beth, que é essa mulher sensacional aqui ao lado, e ela criou o filtro chamado Magic Water. Esse filtro surgiu em 2016 devido a uma grande seca no Quênia, e basicamente a Beth utilizou do conceito de biomimética que foi apresentado inicialmente pelo Gabriel lá no início da nossa apresentação. Ela observou que o besouro da Namíbia, por habitar em regiões extremamente escassas em água, ele se adaptou a coletar a água da umidade do ar. E foi então que ela criou a Magic Water. E basicamente é um filtro que justamente faz isso que o besouro faz. Coleta o ar através de um ventilador que condensa a umidade que está presente no ar, filtrando e depois disponibilizando água potável para a sua comunidade. Podemos ver então que o nosso mundo está se tornando ainda mais azul. Apesar das soluções virem de pequenas iniciativas, funciona muito bem nas grandes cidades também. Pois muito que bem. Esse projeto é bem inovador e foi realizado na Holanda por um grupo chamado Dutch Water Alliance, um grupo que apresenta tecnologias que permitem reciclar a água dentro da própria casa. Então, o que é o Hydroloop Systems? É um sistema tecnológico inovador de reciclagem de água residual. Bem legal, né? Não sabia desse projeto. Então agora você está sabendo. E como funciona? É bem simples. Ele coleta a água do banho, da máquina de lavar, etc., e purifica de modo que pode ser reutilizada em outros locais da casa, como, por exemplo, seu jardim, uma piscina, etc. Então, com isso a gente vê que todo projeto visa passar alguma coisa. E qual a mensagem, afinal? Eles visam tornar a reutilização doméstica da água uma realidade para o futuro do planeta, de modo que todas as casas sejam autossuficientes e capazes de reciclar a sua própria água gasta. E o feedback de um casal holandês foi que a sua economia anual com o projeto foi de aproximadamente 30 mil litros de água. Passando agora para um outro projeto,
todo mundo sabe que não é de ontem para hoje que as indústrias utilizam muita água na produção de seus produtos, né? Ah, mas você sabia que uma grande alternativa também surgiu nesse meio? A empresa L'Oréal foi inovadora com o uso eficiente da sua água, pensando em cada etapa em que ela seria utilizada. E não somente isso, hein? Eles passaram a reutilizar a água que não conseguiram reduzir e reciclaram. Olha que coisa incrível. E quer saber de algo mais? Eles desenvolveram o conceito de fábrica seca, que é uma fábrica em que 100% da água necessária no processo industrial é água tratada e reutilizada. E com isso, qual é a conclusão que temos? A redução do uso de água na cidade foi drástica. Além disso, com esse método em algumas indústrias, o consumo de água pode reduzir em até 90%. Ainda na temática sobre reciclagem de água, o documentário também apresenta o aquífero sustentável, que ocorre lá no condado de Orange, na Califórnia, Estados Unidos. Basicamente, o condado começou a sofrer com uma certa dificuldade de abastecimento na cidade. Por quê? O condado de Orange se localiza no sul da Califórnia e eles transportavam água desde o norte até o sul, através de aquedutos, para conseguir abastecerem a cidade. Além disso, outros problemas de abastecimento também era a grande escassez de água devido ao aumento populacional e também às grandes demandas das indústrias. E o clima da cidade também não cooperava, tornando ela extremamente seca. Com isso, eles sabiam que existia um aquífero que eles já utilizavam para reabastecer a água, porém o reabastecimento natural do aquífero ainda era muito lento e não estava conseguindo suprir as demandas da própria cidade. Então, eles resolveram melhorar o sistema de tratamento de esgoto deles, implementando sistemas extremamente avançados. E com isso, a água do esgoto tratado passou a reabastecer o aquífero subterrâneo e esse aquífero reabastece a cidade, o sistema de água potável, passando também por um sistema de tratamento extremamente eficiente, fazendo assim com que essa água recicle na própria cidade. Hoje em dia, é considerado o maior sistema de reutilização de água potável no mundo. É preciso Bom, usar de forma eficiente os recursos naturais para reduzir o seu consumo, reutilizar o que não se conseguiu reduzir e também reciclar, pois somente o uso eficiente não é mais suficiente. bom, seguindo essa mesma linha de raciocínio, em 2010 ocorreu um grande desastre ambiental na Índia, onde alguns rios foram contaminados com efluentes não tratados de empresas têxteis. Por conta disso, o governo ordenou que as empresas ficassem limpas ou senão que seriam fechadas. Com isso, várias empresas buscaram diferentes soluções. Uma delas é a empresa de Rahu, a qual atualmente usa a água do processo de tingimento, que tem alvejantes, sais e substâncias químicas. Essa água, que antes era despejada em rios, hoje é tratada e 90% dela é reutilizada no processamento têxtil, seguindo assim um ciclo e atingindo um elevado nível de sustentabilidade. Não há escolha, temos que reduzir os impactos ambientais, pois não há plano B. Então, a gente termina o nosso trabalho com a conclusão de que todos esses projetos mostram nossa capacidade de resiliência, bem como na natureza. Precisamos ser preventivos para pensar no problema antes dele acontecer. E todos nós temos a capacidade de mudar. Faça parte você também dessa mudança. Estimule as empresas a serem mais sustentáveis. Cobre mais as autoridades, os governantes, os seus direitos. Valorize aquelas empresas que já caminham ao rumo da sustentabilidade. E cada um fazendo a sua parte, não somente aplicamos o conceito de biomimética em nossas vidas, mas também contribuímos para um mundo que se torna cada vez mais azul. E com isso a gente atende ao objetivo 6 do desenvolvimento sustentável. E a gente pode ver que realmente o mundo vai ficar belo e vai ficar azul, como no documentário.